Pronto, tá gravando. Bem, qualquer dúvida, vocês já sabem, pode perguntar, abrir o microfone, ou falar no chat, que a gente sempre dá uma pausa para dar uma olhadinha aí se vocês estão com dúvida, certo? Gente, as reações orgânicas de eliminação, hoje a gente vai ter só uma aula para falar sobre elas, certo? Então, porque elas são, assim, são fáceis de compreender e, como você já vem vendo vários tipos de reações, então eu acho que essa vai ser mais tranquila para vocês entenderem. Até porque ela tem um vínculo com as reações de adição que a gente viu nas últimas duas aulas, certo? Que ela é parcialmente o inverso da adição, certo? Então vai ser um pouquinho rápido e a gente vai ter algumas questões no final. Se vocês puderem participar, gente, participe, tirem dúvidas. Esse é o momento de vocês terem um contato direto aqui e tirar suas dúvidas, certo? Então, vamos começar. Nas reações de eliminação, normalmente ocorre a saída de um grupo de átomos ou de átomos de uma molécula orgânica. Eita, acho que alguém pediu para entrar. Bem, e aí... Eita, saiu. Chegou mais alguém. Pronto. Boa tarde aí para vocês que estão chegando. A gente está começando aqui com a definição de reações de eliminação, certo? Em que alguns átomos ou grupo de átomos, né, são eliminados de uma molécula orgânica. Normalmente sai-se de um composto saturado para um insaturado ou de um composto que estava aberto, uma cadeia aberta, para uma cadeia fechada, certo? Então, aqui a gente está vendo, nessa reação aqui, por exemplo, que a gente tem um dialeto, né, com 2 cloros aqui. E esses 2 cloros, eles seriam retirados, porque eles interagiram com esse zinco, que ele é bastante eletropositivo, certo? E aí ele consegue facilitar a saída desses grupos, desses aletos, né, no caso esses cloretos, da molécula orgânica que nós temos aqui. Deixa eu só... Entrou mais alguém. Pronto. E aí ele ajuda a facilitar a saída desses grupos, certo? Na medida que eles saem e ficam ligados com o zinco, né? Acaba que é formado, para completar as ligações de carbonos, uma ligação dupla, certo? Uma ligação pi entre esses carbonos aqui. E aí a gente partiu de uma molécula saturada para uma insaturada, nesse caso aqui, certo? Então, a gente vai aqui elencar algumas reações, assim como a gente fez tanto com as reações de adição, e a Laine trabalhou com vocês já as de substituição, certo? Ó, acontece, da mesma forma que na adição acontecia a hidrogenação, aqui na eliminação vai ocorrer a desidrogenação, a saída dos hidrogênios da molécula. E utiliza-se calor e catalisador para essa reação acontecer, certo? Nós saímos de um alcano, esses 2 hidrogênios saem, liberando hidrogênio gasoso e formando o nosso etileno. Essa é uma das formas de produzir o etileno, certo? Que também, esse é o nome comercial, né, o etileno, que na nomenclatura da IUPAC chama-se eteno, certo? Partiu para um alceno de hidrogênio, e no caso isso aí foi uma reação de desidrogenação, certo? E esse etileno é muito utilizado para a produção de polímeros, por exemplo, o polietileno, certo? Depois, assim como a gente tem a halogenação na adição, aqui na eliminação a gente vai ter a dehalogenação, né? Que é a eliminação desses halogênios, aqui no caso do bromo. E assim como a gente viu naquela primeira equação, é necessária a presença desse zinco, que ele é bastante eletropositivo e facilita a saída desse grupo. E ainda assim, é necessário, ou normalmente se utiliza também, solventes polares como álcool, certo? E aí a gente tem a formação de uma insaturação e a formação do brometo de zinco aqui, certo? No caso, é a eliminação de halogênio, certo? E aqui eu queria dar uma ênfasezinha na eliminação de halogenohidridos.
Vocês lembram que lá na adição tinha a adição de halogenidratos? Pois pronto, tem a eliminação de halogenidratos. E a eliminação de halogenidratos tem algumas especificidades que é interessante a gente observar. Ó, quando a gente tem, no caso, o halogenidrato, né, ele vai ser composto por um hidrogênio e um halogênio. E aí a saída desse grupo de átomos vizinhos, que a gente está falando da eliminação de átomos ou grupos vizinhos. Essas coisas que eu venho apresentando para vocês. E aí, esses átomos vizinhos, a gente chama de eliminação de halogenidratos, quando eles vão formar um halogenidrato na sua saída, certo? E essa reação é necessária ter uma base forte, como o hidróxido de potássio, na presença de álcool, certo? E aí o que acontece? Essa base forte, ela facilita a saída desse halogênio hidrato, porque ó, à medida que ela sai, ela encontra um meio ácido, e aí ele reage, formando ó, um sal, brometo de potássio, certo? E aí, nesse meio básico, ele proporciona a tendência da reação para chegar na formação desse alceno, certo? Essas duas ligações sigmas aqui são rompidas, e aí se forma uma ligação pi entre os carbonos, tendo aí o nosso alceno. Bem semelhante, parece até o inverso da adição, né? E aqui a gente viu uma cadeia carbônica bem curtinha. E aí tem algumas especificidades que a gente tem que ficar atento. Quando essas cadeias são maiores, pode ser que aconteça o quê? A gente tem lá o nosso halogênio. O halogênio aqui, o Br. E a gente tem como átomos vizinhos o hidrogênio desse carbono 1 e o hidrogênio desse carbono 3. Vamos nomear aqui 1, o 2 e o 3, certo? E aí, o que pode sair? O hidrogênio do carbono 3, para a gente ter o nosso halogênio hidrato, e pode sair também ó, do carbono 1. Só que, experimentalmente, esse cientistazinho aqui, esse pesquisador, eu não sei pronunciar direito o nome dele, ele percebeu que o produto é predominante quando o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Aqui é menos hidrogenado, galera. Vocês lembram que lá em Markov-Nikov, o hidrogênio era adicionado no carbono mais hidrogenado, né? Aqui é o inverso. O hidrogênio que é eliminado é aquele presente no carbono menos hidrogenado, certo? É o produto predominante. A gente também tem a formação do produto tendo o carbono mais o hidrogênio presente no carbono mais hidrogenado, só que ele é muito pouquinho, certo? A produção dele é bem pequena em relação ao produto onde o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado, certo? Então, ficar atento que tem essa pegadinha aí nessas reações de eliminação de halogenidratos. Além disso, galera, tem outra pegadinha que é que existe uma competição entre a substituição e a eliminação desses compostos com halogenidratos. A gente viu lá em substituição que a gente pode ocorrer a substituição desse grupo, um halogênio aqui, na presença de bases, né? Em que esse halogênio ele seria substituído por uma hidroxila aqui, ó, presente no meio básico, e ele sairia dessa maneira, ok? E aí, ó, seria formado um álcool, caso isso fosse uma substituição. E pode ocorrer também a eliminação, em que esse halogenidrato aqui sai, e aí a gente tem a formação da dupla, formando o alceno, certo? E aí, o que é que vai dizer se é eliminação ou se é substituição? Eita, acho que entrou mais alguém. Pronto.
O que é que vai dizer se vai ocorrer eliminação ou substituição? O meio reacional, galera. Aqui vocês realmente vão ter que saber disso. Que a eliminação ela vai ser favorecida quando a gente tem uma base forte, concentrada na presença de um solvente polar como o álcool, certo? E a substituição ela é favorecida quando essa base forte ou é muito diluída no meio, ou é uma base fraca, como o hidróxido de prata, certo? Então, aqui, para a gente saber se vai ocorrer eliminação ou substituição, a gente tem que ficar atento ao que está no nosso meio reacional. Não é que nem lá os ciclanos, que tinha a teoria das tensões dos anéis, né? E a gente podia ver já por ali. Aqui a gente tem que ficar atento ao como é feita a nossa reação, como é o meio reacional, certo? Então, ficar atento a isso aí. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Sim. Vamos continuar aqui. Então, essas são as especificidades da eliminação de halogeno-hidreto, certo? Aqui a gente vai ver outro grupo de reações de eliminação que são muito interessantes, muito utilizados na prática, certo? Que é a desidratação ou eliminação de água. O que é que vai sair da nossa molécula? Desidratação, galera. Vai sair água, uma molécula de água, né? E a gente pode partir de alguns compostos que tem a nossa hidroxila. Aqui a gente vai ver o álcool e no próximo, esse lado e o outro, a gente vai ver a eliminação feita com ácidos carboxílicos, que também tem o OH lá, certo? Aqui vamos focar um pouquinho no álcool. Bem, e aqui no álcool, ó, o átomo vizinho de hidrogênio vai se ligar com o OH, a hidroxila, e vai liberar água. Ao mesmo tempo, essas ligações aqui são rompidas e se forma uma ligação pi entre os nossos carbonos, produzindo aqui, ó, o alceno. Isso precisa, galera, de uma temperatura elevada, ó, de 170 graus Celsius e uma presença de um ácido forte, aqui o ácido sulfúrico, certo? Aí a gente novamente viu uma cadeia curtinha. E se essa cadeia for mais longa? Eita, que eu risquei aqui em cima. E se essa cadeia for mais longa, né? Se essa cadeia for mais longa, a gente pode chegar aqui, por exemplo, numa situação em que tem a hidroxila ligada a um carbono secundário, né? Que está tendo 2 carbonos. E aí vai ter a possibilidade de produção, ó, de sair aqui do carbono, aqui vamos enumerar 1, 2 e 3. Pode ser que saia do produto 2 e 3, formando esse produto aqui, onde a dupla vai ficar nessa posição. E pode ser que saia da interação do hidrogênio com o carbono, da hidroxila com o carbono, do hidrogênio do carbono 1, formando esse outro produto. Só que, novamente, galerinha, essa reação é secundária e ela segue aquela mesma regrinha em que o hidrogênio, o carbono menos hidrogenado, aquele hidrogênio presente no carbono menos hidrogenado, é o que vai sair, certo? Então, por isso que esse produto aqui é o predominante, seguindo aquela mesma regra de 6, 7, que a gente viu ali no slide anterior, certo? Então, isso funciona também para os álcools. Acho que alguém pediu para entrar aqui. Olá, boa tarde, mais alguém? Então, galerinha, essa no caso seria a reação de eliminação de água. Então, quando a gente tiver cadeias carbônicas maiores, como essa, a gente tem que buscar saber qual é o carbono que é menos hidrogenado, e é nesse carbono menos hidrogenado que o hidrogênio vai sair para formar a nossa molécula de água, certo? E aí, existe outro aspecto interessante com os álcools, que é se ele vai acontecer uma reação intramolecular, ou seja, dentro da molécula. Aqui, ó, a gente tá vendo que todos esses átomos vizinhos aqui,
eles estão dentro de uma única molécula. Então, essa eliminação ela é intramolecular, certo? Liberando a água e formando o alceno. Já aqui, ela pode ser intermolecular. E o que é esse intermolecular? É justamente quando ela é feita uma reação de eliminação que utiliza átomos vizinhos, mas de moléculas, não é da mesma molécula, são moléculas diferentes, certo? O mesmo composto, mesmo álcool, aqui a gente está vendo, né? O etanol, mas que ele está interagindo com a molécula sua vizinha, de maneira que está saindo o hidrogênio de uma e a hidroxila de outra. E aí a gente acaba tendo a formação de um éter, certo? Aqui o etóxi de etano, etoxietano, certo? E a molécula de água. E o que faz acontecer uma reação intra ou intermolecular? Normalmente, galera, ficar sempre atento em relação à eliminação, como é que está acontecendo, em que condições está acontecendo essa reação. Para que ocorra uma eliminação de água intramolecular, é necessário temperaturas mais elevadas, aqui de 170 graus Celsius acima, certo? Já a intermolecular, ela é direcionada para formar um éter em temperaturas mais brandas, por exemplo, de 140 graus Celsius, mais baixas, até 150 graus Celsius, certo? Então, ficar atento aí, que se um dia cair uma questão envolvendo a intramolecular ou intermolecular, ficar atento aí a essa temperatura, né? O aumento da temperatura favorece uma eliminação de água intramolecular, dentro da mesma molécula, certo? E aí, galerinha, é interessante que a combinação de álcools aqui pode variar. Você, inclusive, pode ter na presença tipo, o etanol e o metanol e produzir diferentes éteres, certo? A combinação deles com eles mesmos, dele com o outro. E aí a gente pode ter vários produtos. Por exemplo, se aqui a gente tivesse o metanol, esse éter aqui já não ia ser assim. Ele ia ser, ó, assim, certo? O etoximetano, certo? E aí poderia haver a formação deste produto, poderia haver a formação dele com ele mesmo, ó, só com um carbono de cada lado, formando aqui as ligações, certo? E poderia ainda haver aquele mesmo produto anterior, que no caso seria a intramolecular desses dois. Isso lá na condição, nessa condição de 140 graus Celsius, né? Poderiam ser produzidos esses três produtos. A combinação do etanol com etanol, a combinação do etanol com o metanol e a combinação do metanol com metanol, certo? E daí, galera, é muito legal porque na indústria a gente pode direcionar que tipo de éter, que tipo de produto a gente pode ter, variando temperatura, variando nossos reagentes, certo? E aí é uma técnica muito usada para direcionar em qual produto eu quero lá na minha indústria e como é que eu vou fazer para ter aquele produto predominante, certo? E aí, galera, vem a desidratação de ácidos carboxílicos. Veja, ó, que eles também podem interagir de maneira intermolecular. Intermolecular, tá meio ruim para escrever, mas vocês estão vendo, ó, que aqui é um ácido carboxílico, ó. C, dupla O, OH. E aí, ó, um hidrogênio de um dos ácidos carboxílicos interage com a hidroxila do outro e aí acabam formando, ó, os anidridos, certo? Esse grupo R aqui é qualquer radical alquílico, certo? E aí essa reação acontece também por aquecimento e utiliza um catalisador muito conhecido, que é o pentóxido de difósforo, certo? E aí vocês podem ficar atentos e ver, tentar lembrar um pouquinho disso aí quando vocês forem fazer sua prova. E saindo novamente, ó, é uma molécula de água. Essa reação, ela também pode acontecer intramolecular. Quando a gente, por exemplo, tem
um diácido carboxílico. Aqui, por exemplo, o ácido succínico. E aí, novamente, com catalisador e aquecimento, ele acaba, olha, quando é intramolecular, acaba fechando a cadeia e formando um anidrido cíclico. Aqui, no caso, o anidrido succínico, e eliminando água, certo? Galera, existe só um ácido carboxílico que, nessas condições de reação, não produz esses anidridos, que aqui, ó, é o nosso ácido fórmico, que ele só tem, ó, um carbono, dupla OH e H. Ácido fórmico, né, das nossas formiguinhas, que vem lá, é muito expelido pela formiga quando ela pica a gente, tá? E aí, ó, quando tem aquecimento e presença de catalisador, em vez de formar um anidrido, ele acaba liberando água, como as outras, mas libera, ó, monóxido de carbono, certo? Essa é a única exceção de que o ácido carboxílico não vai formar nessas condições anidridos, certo? E aí, quando muito utilizado essa eliminação do ácido fórmico, é para ter a produção de monóxido de carbono em laboratório, certo? Quando necessita ter uma grande quantidade de monóxido de carbono para fazer algum experimento, normalmente se utiliza essa reação para adquirir ele, certo? Vocês têm alguma dúvida? Pronto, gente, se estiverem entendendo ou tiverem algum questionamento, pode perguntar, viu? Bem, aqui por último, em relação à desidratação, a gente tem aqui um sal de amônio, que ele também ocorre desidratação, produzindo amidas e nitrilas, que são compostos muito interessantes na indústria. As amidas, por exemplo, são utilizadas para produzir a poliamida, que é de onde a gente consegue produzir o nylon, certo? Que é utilizado em roupas, em outros acessórios, certo? E a nitrila, por exemplo, é um dos... a partir dela, a gente pode produzir acetonitrila, que é um solvente muito utilizado em quantificações no laboratório. E também para identificar, por exemplo, a presença de inseticidas em folhas, em sementes, tá certo? E aí, o que acontece nessa reação? A gente tem aqui o sal de amônio, que ele parte de um ácido carboxílico, ó, semelhante, e aí a gente vai ter o NaH4. E ele acontece eliminações sucessivas. Ó. Percebam aqui, observem, que à medida que a gente vai aquecendo e utilizando o catalisador, vai saindo uma molécula de água. Sai um oxigênio e 2 hidrogênios. E aí daqui sai uma molécula de água, certo? Sai daqui. E aí a gente forma a nossa amida, ó. Lembra da função amida? Como é a função amida? Ó? O nitrogênio ligado a um C com a dupla de oxigênio, galerinha. Estão lembrando aí das funções amidas? Certo? Forma a nossa amida, que pode produzir o nosso nylon. E aí, mais uma vez, a desidratação. Aqui vai sair mais uma molécula de água, produzindo a nossa nitrila. Lembram da função nitrila? Ó, carbono com uma tripla no nitrogênio, com nitrogênio, certo, galerinha? O inverso também pode ocorrer, a hidratação, certo? A partir de nitrilas, a gente chegar em sais de amônio também, certo? Alguma dúvida? Nitrogênio chique. Certo, gente, pode dizer as dúvidas, viu? Sim. Sim. Sim, que a carbonila é chique. Certo. Não, mas essa história da carbonila chique eu já tinha percebido
viu lá nas reações de substituição. Bem, e aí, galerinha, aquilo ali eram as eliminações de grupos ou átomos vizinhos. Aqui a gente vai ver as eliminações múltiplas, que é quando essas eliminações, elas acontecem mais de uma vez na mesma molécula. Ó, aqui os halogenohidretos, ó, saindo, só que como essa molécula já tinha 2 bromos, ó, com um carbono de lado, com a presença de hidrogênio, pode acontecer a eliminação dupla. E aí, ó, a cada eliminação vai surgir, vai quebrar aqui essas ligações, vai ter uma pi formada aqui, e quando essas duas também quebrarem, vai ter uma outra, formando uma ligação tripla, certo? E aí, a mesma condição lá que a gente viu nos halogenohidretos, presença de uma base forte com solvente de álcool, certo? E aqui, no caso, a gente vai produzir um alcino. Aqui também com os aletos também, certo? Aqui o tetraleto, e eles vão sair com a presença desse zinco, que é um elemento bastante eletropositivo, que facilita a saída deles. E aí vai formar o nosso alcino aqui, tá bom? Reações múltiplas. Outra reação múltipla que pode acontecer é quando a gente tem diálcools, certo? Aqui, ó, uma desidratação, né? Em que, ó, saíram 2 moléculas de álcool, porque a gente tinha 2 hidroxilas, ó, e disponibilidade de hidrogênio nos outros carbonos vizinhos. E aí, ó, acabou formando um dieno, né? Com 2 insaturações aqui e a saída da molécula de água. Lembrando, ó, da existência aqui do calor, que a gente comentou, e do ácido sulfúrico, ok? Outra reação de eliminação que pode acontecer é a saída, ó, do hidrogênio, lá da desidrogenação, que a gente viu. E aí, ó, vai sair os hidrogênios e formar novamente aqui um dieno, certo? É uma alternativa, também utilizando calor e catalisador, certo, galera? Por último, aqui, a gente tem a eliminação de átomos ou grupos afastados. A gente até viu que lá no ácido carboxílico, quando ele é um diácido carboxílico, ele pode se juntar, formar um ciclo e formar um anidrido. Mas, ó, os grupos afastados, eles estão, ó, bem distantes mesmo, certo? E aí, aqui também é uma eliminação de halogenohidreto, certo? Na presença do zinco, e aí acaba que ele sai e, ó, forma aqui, ó, um ciclopentano, certo? Lembram da questão da tensão dos anéis? Interessante ver que isso aqui é favorecido para cicanos de 5 a 6 átomos de carbono, certo? 5 a 6 átomos de carbono, de acordo com o que a gente viu lá na tensão dos anéis na aula passada. Então, galerinha, tá vendo aqui, quando a gente tem um halogênios aqui nas extremidades de uma mesma molécula, eles podem estar bastante afastados, mas eles podem ser eliminados e formar aqui os nossos cicanos. Bom, galera, eu trouxe aqui algumas questões para a gente resolver. Quem se dispor a dar opinião de qual é a resposta, tentar, não precisa estar correto, mas para a gente tentar, né? A gente vai tentar sempre chegar no correto e a gente vai tentar direcionar nosso pensamento para o correto. Mas quem quiser tentar, mesmo sem ter certeza, pode tentar, viu? Fica à vontade. Então, vamos ver aqui, eu trouxe 4 questões. Vou começar pelas mais tranquilas. Né? E lembrar que esse assunto de reações químicas vem muito atrelado com o assunto de nomenclaturas e funções. Vocês estão percebendo isso, né? Então, a gente acaba dando uma revisada nas funções, nas nomenclaturas. Então, é bem importante tentar dar uma revisada nisso também, certo? Então, vamos aqui para a questão. Álcools não são utilizados somente como combustíveis, né? A gente até usa agora na pandemia para se proteger, né? Mas também na produção de derivados de petróleo, como, por exemplo, alquenos. Qual dos álcools abaixo produzirá propeno a partir da desidratação em meio ácido? E aí, galera, vocês têm alguma sugestão de como é que a gente vai saber qual é o composto? De qual composto partiu para produzir esse propeno, utilizando a desidratação? No caso, vai ser uma reação de eliminação.
E aí, vocês têm alguma sugestão de como a gente pode resolver essa questão? Letra C. Meninas, vocês estão craques já, viu? E aí, por que que é a letra C? Alguém pode tentar dizer? Alguma sugestão? Ficar atento aqui, ó. Tem um macetezinho nessa questão que você nem precisa direito saber da reação. Ó, propeno. Caramba, vem de 3 carbonos. Então, o reagente lá tem que vir, também tem que ter 3 carbonos, já que é uma desidratação e só vai sair água. Então, vamos lá ver aqui pela nomenclatura. Pela nomenclatura, vocês conseguem ver, ó. Metilpropanol. Oxe, vai ter mais de 3 carbonos, porque tem um grupo metil, ó, já não pode ser. Etanol. E aí, também não pode ser, só tem 2 carbonos. Butanol, a partir de 4 carbonos. Metilpropano, 4 carbonos também. E aí a gente só acaba tendo, ó, propanol, 3 carbonos. Daí a gente já pode até ver, ó, que a resposta certa seria C. Mas vamos ver como é a reação? No caso aqui a gente teria, ó, o 2-propanol, que no caso seria 3 carbonos. E o 2, ó, quer dizer que o OH está aqui, certo? O grupo OH está aqui. E aí a gente completa o restante das ligações com o hidrogênio, certo? E aí, ó, se a gente for botar lá na presença de aquecimento e ácido, a gente vai ter, ó, a saída. Tanto faz aqui no caso desse hidrogênio, do hidrogênio aqui, ou do hidrogênio aqui, né? Porque os 2 carbonos são hidrogenados da mesma maneira. E aí vai sair, ó, uma molécula de água e o nosso propeno. Certo? Aqui, ó, a dupla aqui do nosso propeno e a gente completa as ligações. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Por que forma dupla? Sabia por causa do propeno. Pois é, às vezes é como as dicasinhas da prova do Enem. Às vezes a gente tem algo que direciona já para a resposta, a gente nem precisa saber de tudo para poder responder, né? Por que forma dupla? Porque saiu aqui, ó, uma molécula de água. E essas 2 ligações aqui foram rompidas. E aí, para completar as 4 ligações do carbono, nesse composto orgânico, a gente vai precisar formar mais uma ligação aqui. Que é por isso, ó, que a gente acaba vindo para uma insaturação, a nossa dupla que é formada, certo? Foi claro aqui, vocês já entenderam? Se os hidrogênios não fossem hidrogenados do mesmo jeito, pegavam o mesmo hidrogênio, né? Bem, é o seguinte, se, por exemplo, a gente tivesse aqui, ó, vamos botar mais uma molécula aqui, vamos falar aqui do butanol, certo? Vamos colocar aqui o OH, que essa aqui é uma reação que foi dada experimentalmente, em que o hidrogênio sai, o produto que é mais formado é quando o hidrogênio que está no carbono menos hidrogenado, é a regra de 6, certo? E aí ela é bem parecida com o inverso da Markov-Nikov, né? Que lá na Markov-Nikov, o hidrogênio era adicionado no carbono mais hidrogenado. Já na eliminação, o hidrogênio que sai na eliminação é o do carbono menos hidrogenado. Percebam que nesse caso aqui, ó, ele ia ter 2 hidrogênios, esse carbono, e esse outro aqui vizinho ia ter 3. 3 hidrogênios. Por isso que aqui a dupla seria formada, o produto principal predominante, a dupla iria ser formada aqui, quando essas duas fossem quebradas, certo? Mas nesse caso aqui dessa questão, eles têm, ó, a mesma quantidade de hidrogênio, certo? Um do outro. E se fosse de um lado ou do outro, ia também dar na mesma molécula. Vocês concordam comigo? Certo? Foi clara na pergunta? Pronto, tá certo.
Pronto, agora vamos para a próxima questão. Próxima questão é revisar isso aí que a gente viu hoje na aula. E vamos lá. Aqui ele está falando, ó, dê os produtos das seguintes reações. Não botei objetivo, que vocês estão muito acostumados com objetivo. Vamos ver aqui uma discursivazinha, certo? Aqui, produto A, produto B, produto C, o D e o E. Ele quer saber. A gente já viu tudo isso agora, ainda agora. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele tá já dando uma dica aqui, super de boa. Desidratação intramolecular. Dentro da molécula, com calor e ácido sulfúrico. Um álcool. E aí, qual vai ser o produto A? Alguém tá ligado em qual vai ser o produto A? Alguém pode dar uma sugestão, ao menos da função desse produto? Então, vou deixar vocês verem um pouquinho aqui. Um álcool tendo desidratação intramolecular. Ao menos a função. O da última questão, o produto? Não, é um produto diferente. É uma desidratação intramolecular. Aliás, não é isso mesmo, desculpe. Desidratação intramolecular, o mesmo da questão anterior, certo? Isso, propeno. Exatamente. Certo? Vai ser o mesmo da anterior. Só que vejam que o hidrogênio está aqui na extremidade. E aí ele vai formar... Ele nem tem como escolher um dos carbonos. Então, vai ser o hidrogênio que vai sair é desse carbono aqui mesmo, certo? Isso mesmo. Vamos ter o nosso propeno, certo? Mais água aqui, que ele já colocou aqui na questão, né? A moléculazinha de água. Aqui, no caso, a gente completa com os nossos hidrogênios, certo, galera? Muito bem, estou gostando. Agora, esse outro produto é um intermolecular. Eu estava até me confundindo aqui. Intermolecular. Então, entre duas moléculas, ó, de álcool, vai produzir o quê? E aí, vai produzir o quê, galera? Intermolecular agora. Ele tem calor, mas é um calor reduzido. Vamos botar aqui só para ajudar. Vamos dizer que é 140 graus Celsius. E aqui foi 170. Ele nem deu, né? Ele deixou até mais fácil, porque ele já foi dizendo, ó, é intermolecular. E aí, qual é a função, pelo menos? Ninguém, galerinha, bora lá, é sexta-feira, mas vamos estudar um pouquinho. Essa hoje que tem aula de química. E aí? Olha que vai vir questão mais difícil, viu? Aqui, intermolecular, galerinha. Intermolecular vai formar o nosso éter. Lembram? Lembram aqui, ó? Deixa eu voltar para vocês verem. Cadê o nosso éter? Ó, é aqui que a gente falou, dois álcools intermolecular, ó, entre duas moléculas diferentes, certo? Formando o nosso éter. Tá vendo aqui? E aí, estão lembrando? Agora vamos voltar para a questão. Olha só. Aqui no caso, olha, como é? Propóxi, propano, né? Porque são 3 carbonos. Lembrar da nomenclatura. Ah. Então, vamos produzir uma função éter, né? C, no caso, os 3 carbonos. E aí, o oxigênio e mais 3 carbonos, galerinha. E aí, a gente completa as ligações, que vai sair a molécula de água. E essa molécula de água, de uma das moléculas vai sair o hidrogênio e da outra vai sair o OH, para liberar a água. E aí, vai ficar sobrando só o oxigênio, que é o que vai manter essas duas moléculas ligadas. Certo, galera? Beleza. Agora o produto C. Produto C, ó, intermolecular. Ele até colocou aqui a estequiometria, né, de 2. E é um ácido carboxílico, ó. C, dupla O, OH. Intermolecular. E aí, ácido carboxílico intermolecular vai formar que função? E aí?
Estão lembrados do ácido carboxílico, que é que ele vai formar? Eu até falei da exceção, que o único que não forma isso vai ser o ácido fórmico. Deixa eu ver. Anidrido, exatamente, é um anidrido, certo, galerinha? Ó, no caso, a hidroxila de um sai para ficar com o hidrogênio de outro, e aí a gente vai ficar com anidrido, que é assim, ó, dupla O de um, esse que doou o hidrogênio ainda vai ficar com o oxigênio, e o outro que doou a hidroxila toda vai pegar, se ligar a esse oxigênio e ainda vai ficar com a sua carbonila. E aí a gente só faz completar com os outros 2 carbonos de cada lado. Beleza? Esse, no caso, e completa as ligações, é claro, do hidrogênio. Não esquecer disso. Certo? Mas a água que ele já falou aqui. E aí, beleza? Anidrido, muito bem. Vamos lá. E aqui, por último, galera, essa última reação, que a gente está partindo aqui, ó, de uma nitrila. Vocês estão vendo? C-tripla-N. Foi a última reação que a gente comentou hoje. Só que aqui é o inverso daquela que a gente viu. Lembra? Vocês estão lembrando? Que produto é esse aqui, ó? Eu vou até dar uma colher de chá. Hidratação, né? Foi adicionada a água. Aqui a gente vai ter uma amida. A chique lá, com a carbonila. E aqui, ó, galera, lembra? A gente vai ter um sal de amônio. Parece muito com ácido carboxílico, mas em vez do hidrogênio, lá ligado da hidroxila, ele vai ter o NH4, o nosso amônio. Então, galera, aqui a gente vai ter a amida, aqui lembra, só tem 2 carbonos, certo? Então, a gente vai adicionar uma molécula de água. Então, a gente vai ter CONH2. Ligado aqui a esse grupo metil, que já está lá no reagente, certo? E por último, quando a gente chegar aqui, a gente vai ter o nosso sal de amônio, que adiciona mais uma molécula de água, adiciona mais um oxigênio e o hidrogênio e mais 2, o nitrogênio e mais 2 hidrogênios, certo? Porque esse sal de amônio, ele parece muito, ó, com o ácido carboxílico. Só que em vez do hidrogênio da hidroxila, ele vai ter, ó, o N, aqui é um 4, viu, galera? Olha. NH4, que é o nosso amônio, certo? Como eu falei aqui, ó, a amida é muito utilizada para produzir a poliamida, que está no nylon, e as nitrilas que são utilizadas com muitos solventes para quantificações nos laboratórios, certo? Inclusive a detecção de inseticidas. E aí, galera, vocês estão conseguindo acompanhar as questões, estão entendendo? Tá muito difícil, como é que tá? Que é a primeira vez que a gente está vendo, né? Talvez fique um pouquinho mais complexo. Mas aí, fazendo exercício e lembrando, a gente vai melhorando, certo? Obrigada. Galera, vem nomenclatura, vem as funções, é uma revisão geral. E aí, galera, vem a questão 3. Ó, essa questão 3 ela é bastante contextualizada, bem parecida com a questão de Enem. Vamos ver aqui, ó. Em amostras coletadas recentemente no Rio Guandu, constatou-se a presença de inseticida, DDT, diclorodifeniltricloretano. Essa substância, quando utilizada na agricultura sem os devidos cuidados, pode causar problemas ao ser humano e ao meio ambiente. Há insetos resistentes ao DDT, pois são capazes de transformá-lo em uma nova substância sem efeito inseticida, o DDE, diclorodifenildicloroetileno. Em laboratório, obtém-se o DDE
partindo-se do DDT, por meio da reação. Eita, olha essa reação aqui. Caramba, cheguei no Enem, estou numa prova dessa, chega uma reação dessa que eu não sei nem quais são as funções. Me lasquei, não acerta a questão, não. Não, gente, usa o raciocínio, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente viu aqui nessa aula de eliminação, né? A gente já viu quais são o meio reacional, que eu dei aí bem grande. Esse revolve dióxido de potássio e etanol. Vamos lá. Partiu saiu aqui um grupo, um halogênio, formou água aqui do outro lado. Caramba, isso aqui é eliminação. Eliminação da água, saiu água e ainda saiu o cloreto aqui envolvendo com o hidróxido de potássio. Isso aqui é eliminação. Vamos lá, galera. Eliminação, ó. Questão de graça. Eliminação. Para quem viu a reação da eliminação, quem está aqui assistindo hoje a aula, vai lembrar lá no Enem. E não vai errar uma dessa não, se cair, tá certo? Então, lembrar desses detalhes. Só de saber isso, a gente já resolvia a questão. Certo? Não ia ter que lembrar de várias coisas, mas a gente viu, né, que o nosso professor online, substituição nucleofílica, eletrofílica, a gente viu a adição. Tá vendo que isso aqui não é adição, certo? Que a adição seria praticamente o inverso, né? Sair dessa insaturação para um saturado. Certo? Então, ficar atento. Às vezes a gente nem precisa ler esse texto com tanto cuidado. E aqui já viu a reação e viu as respostas, você já pode até adiantar a sua prova, ganhar tempo aí. Certo? Então, vocês têm alguma dúvida? E agora vem a questão mais complicadinha. E aí eu queria ver o que é que vocês vão me dizer. Ó, qual é a alternativa correta para os compostos orgânicos A e B, envolvidos nas reações representadas no esquema abaixo? Eita, caramba, essa questão ela é um pouquinho mais pesada para você ter o raciocínio. Mas, olha, prova de reações que cai no Enem é olhar para ela e tentar ver uma tendência, algo que você consiga interpretar dessa reação. Por exemplo, está aqui o produto A saindo na presença de um catalisador elétrico bem bastante eletropositivo, né, o zinco, na presença de álcool. Aqui que a gente acabou de ver a aula, a gente já sabe que provavelmente aqui tem algum halogênio, né? Para poder, que vai interagir com isso aqui para sair. Que a gente viu que nas reações com halogênio, normalmente esse zinco, que é bastante eletropositivo, que ajuda ele a sair, né? E aí a gente tem o ciclobutano, e aqui a gente vê outra coisa que a gente trabalhou bastante nas aulas de adição, ó. Aqui, galerinha, é nossa água de bromo. Ó, lembra que eu falei? Bromo e cloro, ó, o tetracloreto aqui. E aí, galera, a gente pode lembrar aqui da adição, ó, ciclobutano. Como é o ciclobutano? É aquele quadradinho em que em cada vértice tá um carbono, ó. Cada um desses vértices aqui representa um carbono. Ciclobutano não é tão estável pela teoria lá de tensão dos anéis, certo? E aí, o que acontece? A tendência dele é abrir, né? Que a gente viu que normalmente quando tem ciclopropanos e ciclobutanos, eles têm a tendência de abrir a cadeia com reações, ó, de adição, bromação, galera. Água de bromo, aqui vai ser uma reação de adição, para converter o ciclobutano no produto B. Beleza? E aí, vamos ver como é que fica? A gente viu que ele, quando tem a adição, ele abre a cadeia. Então, a gente vai ter, ó, um butano aqui, com certeza. Mas aí, para ele abrir, ele tem que esse bromo, ele tem que ser adicionado, esses dois átomos de bromo, eles têm que ser adicionados aqui nesses carbonos, certo? O carbono que está aqui e o outro carbono que está aqui, rompendo essa ligação aqui, certo? Então, vamos lá. O bromo, para ele abrir a cadeia, ele vai ter que ficar na extremidade, certo? Ó, bromo aqui e bromo aqui. Ou seja, a gente já conseguiu saber qual é o produto B, certo? Completando aqui os hidrogênios também, galera. E aí, pronto. A gente vai ver as alternativas. Vamos ver. A apresenta ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio intermolecular,
Vocês estão lembrados de pontos de hidrogênio, que a gente comentou lá na eletiva, não sei se todo mundo assistiu, que é quando a gente tem duas moléculas que elas interagem entre si com ligações intermoleculares, que no caso podem ser o oxigênio, o fósforo e o nitrogênio interagindo com os átomos de hidrogênio, certo? Nas moléculas entre elas. É por isso que a gente falou lá da tensão nas moléculas de água. Ó. Vamos colocar aqui uma molécula de água, o oxigênio e o hidrogênio. Quando a gente tem outra molécula de água, aqui, ó, a solução ela é feita por várias moléculas de água lá dentro dela, certo? Então, acaba que esse oxigênio, ele acaba interagindo com esse hidrogênio. Então, essas são as ligações ou pontos de hidrogênio, são interações que acontecem intermoleculares, certo? Porque esse oxigênio ele é parcialmente negativo, porque ele aproxima dele os elétrons do oxigênio, e aqui fica parcialmente positivo. Só lembrando essa questão de ligações intermoleculares. Então, galera, a gente vê aqui que fica na dúvida nessa questão aqui. Mas, porque aqui poderia sair de um álcool e sair também desse mesmo produto. Ó, se a gente vê, se a gente fizer uma eliminação desses dois BR, como a gente está vendo, vai acabar produzindo esse ciclo butano. E essa condição de zinco e álcool acaba permitindo essa eliminação dos halogênios da molécula, fechando a cadeia. Lembra que a gente viu? E aí, ó, apresenta cadeia insaturada. Cadeia insaturada, todo mundo tá ligado como é, que tem duplas ou triplas, ramificadas, né, que tem as ramificações nos carbonos, saindo da cadeia principal. B apresenta cadeia carbônica insaturada. E A e B podem ser o mesmo composto. E aí, galera, A e B podem ser o mesmo composto? Qual a resposta que vocês acham que é? Então, aí respondeu, né? Podem sim. Então, a alternativa é a letra E. Então, aqui, ó, a gente teria que ter uma noção de reação de eliminação e também de adição. O fato de saber a adição já ajuda bastante, porque a gente tem consciência de que aqui realmente poderia sim ser uma cadeia com os brombos aqui presentes, certo? Então, galerinha, essa aula foi a de reação de eliminação que eu tinha para discutir com vocês. E eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão conseguindo entender o que a gente está discutindo aqui na aula, se vocês estão gostando dessa forma como as aulas estão sendo feitas, se vocês estão acompanhando o vídeo lá, os vídeos que a gente está mostrando. E aí, vocês viram o vídeo lá dos plásticos? Agora que chegou mais gente. Oi, Alaine.